Meus irmãos, recebam todos a paz do Senhor Jesus Cristo. Hoje estamos aqui para mais um vídeo, mais uma reflexão da parte de Deus aos nossos corações. Então eu já quero aqui deixar este convite para você. Você que está nos acompanhando aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Aqui você está num canal a qual Deus irá falar contigo através de cada vídeo. Então eu te convido para que você, aqui no começo do vídeo já, clique aqui no botão inscrever-se, ative o sininho das notificações para que todas as vezes que sair um vídeo novo, você ser avisado, ser comunicado e estar por dentro de todo o conteúdo que aqui é postado, e o nome do Senhor Jesus certamente será glorificado na tua vida. Hoje eu quero trazer uma reflexão aos nossos corações que se encontra no livro de Daniel, capítulo de número 3, versos 24 e 25, que conta a história de Sadraque, Mesaque e Abednego. Quem são eles? São 3 jovens que foram levados cativos à Babilônia. A Bíblia diz que Sadraque, Mesaque e Abednego foram levados juntamente com seu amigo Daniel. Eles ainda jovens são tirados da sua terra e agora eles são trazidos para uma nova terra, aonde tem novos costumes, aonde tem nova fé, aonde tem novo dialeto, aonde tem novas culinárias, aonde tem nova roupagem. E a Bíblia diz que Nabucodonosor, ele coloca um edito para que todos adorassem a ele. Era para se prostrar. Mas agora a Bíblia diz que esses 3 jovens, Sadraque, Mesaque e Abednego, eles decidem não adorar. Eles decidem não se prostrar. Eles decidem manter a sua fé intacta. Então Nabucodonosor, no ímpeto de ira, ele resolve aquecer a fornalha de fogo 7 vezes mais e jogam esses rapazes na fornalha. E o texto vai dizer que quando Nabucodonosor ele olha, ele vê 4 homens. Espantado, ele diz: não jogamos 3? Conte comigo. 1, 2, 3, 4. Nabucodonosor, ele joga 3 homens na fornalha. Mas agora se encontram não apenas Sadraque, Mesaque e Abednego, mas havia ali um 4º homem que protegeu Sadraque, Mesaque e Abednego de serem sucumbidos em meio à fornalha de fogo, de serem mortos em meio ao fogo. Sadraque, Mesaque e Abednego, eles entraram na fornalha, mas saíram ilesos. Entraram na fornalha, mas saíram sem queimadura. Eles entraram na fornalha, mas saíram com vida. Esse é um pequeno relato que a Bíblia nos relata no livro de Daniel, capítulo de número 3, acerca desses 3 jovens. E hoje eu quero compartilhar algumas lições que esta passagem ela nos mostra e que serve de elevo para a nossa fé, de elevo para nosso espiritual. A Bíblia diz que esses jovens eles foram levados cativos, ainda jovens, para a Babilônia. Eles são tirados de sua terra habitual. Eles são tirados de o seu lugar de origem. Eles são tirados da sua terra, da sua parentela. E agora a Bíblia diz que, mediante ao decreto faraônico, aqueles jovens, eles decidem não se dobrarem
aos prazeres da Babilônia. E aqui eu já encontro a primeira lição desta passagem. E qual que é, irmão Paulo? Fidelidade em meio ao mundo pecaminoso. Perceba comigo, tanto o livro de Daniel, capítulo 1, quanto o capítulo de número 3, nos traz esta mesma lição. Porque no capítulo 1, a Bíblia diz acerca desse jovem chamado Daniel, que é levado também, juntamente com Sadraque, Mesaque e Abednego, cativo para a Babilônia. Lá ele tem seu nome mudado, tem seu dialeto mudado, tem a sua culinária mudada, tem a sua roupagem mudada, creio eu que também a sua rotina mudada. Mas a Bíblia diz que ainda no capítulo 1, que Daniel decidiu não se contaminar com os prazeres babilônicos. O que é isso, irmão Paulo? Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego nos dá uma rica lição. A importância de mantermos a fidelidade mesmo em um mundo pecaminoso. Explica e aplica para mim entender, irmão Paulo. Bora lá. Nós estamos dentro de uma Babilônia, mas nós não podemos deixar que a Babilônia a qual estamos reine dentro de nós. Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, ele nos mostra a importância de que o exterior não pode movimentar o nosso interior. O exterior foi mudado. Nome, roupagem, seu dialeto, a sua culinária. Mas o seu interior, o seu coração, continuou no Deus a qual eles serviam. Eles estavam dentro de uma terra pagã, mas eles mantiveram a fidelidade. A primeira lição que Deus ele quer nos trazer acerca desta passagem é muito clara e objetiva. Ele te colocou dentro de um mundo, mas você não pode deixar que os valores inversos do mundo te contaminem. O mundo vai de mal a pior, mas você e eu precisamos manter a nossa valores e fidelidade intacta no Deus de Israel. Glória a Deus. E o texto prossegue dizendo que aqueles homens, eles mantiveram a sua fidelidade intacta, mesmo Nabucodonosor aquecendo a fornalha 7 vezes mais para jogar esses homens em meio à fornalha. E falar sobre confiança, eu não posso me esquecer de um homem chamado Davi. Davi, ele era pastor de ovelhas. E um grande desafio a qual ele enfrentou, que a Bíblia nos relata no livro de Samuel, que o exército estava sendo afrontado. Saul estava sendo afrontado por um gigante chamado Golias. E agora a Bíblia vai dizer que Davi viu isto e não se contentou, e não deixou barato, se moveu do ímpeto de confiança, se moveu do ímpeto de coragem e resolveu enfrentar Golias, resolveu enfrentar o gigante. Davi não tinha nenhuma experiência em guerra. Davi não tinha nenhuma estratégia. Davi não sabia tampouco mexer com armamento de guerra. Tanto é que Saul deu a ele a sua armadura,
Mas Davi não quis, porque Davi não sabia nada sobre guerra. Davi não sabia nada sobre militarismo. Davi não sabia nada sobre combater. Mas Davi tinha a confiança do Deus a qual ele servia. E a Bíblia vai dizer que uns confiam em carros, outros confiam em cavalos, mas nós faremos menção no nome do Senhor Jesus. Davi, ele não tinha nenhum armamento potente, mas Davi tinha a confiança do Deus a qual ele servia. Golias foi até ele com espada, lanças e escudos, mas Davi foi até Golias em nome do Senhor Jesus, e com apenas uma pedrinha, Davi derrotou o gigante Golias. A confiança a qual Davi tinha no seu Deus fez com que ele derrotasse os gigantes. A confiança a qual Sadraque, Mesaque e Abednego tinha fez com que eles passassem entre uma fornalha de fogo e não tivesse nenhum dano. A segunda lição que Deus ele quer nos trazer acerca desta passagem é confiarmos no Senhor nos momentos de adversidade. É confiarmos no Senhor em meio aos gigantes. É confiarmos no Senhor em meio aos diagnósticos do médico. É confiarmos no Senhor em meio às palavras adversas. É confiarmos no Senhor quando o dia mau chegar, pois a confiança ela gera ânimo. A confiança ela gera em nós um ímpeto de coragem para vencermos os gigantes, para vencermos as provações da vida. Glória a Deus. A Bíblia diz que esses 3 jovens, eles decidem, no ímpeto de coragem, no ímpeto de confiança, não se dobrarem aos prazeres babilônicos. E aqui há algo que eu acho muito lindo, porque esses 3 jovens, eles tiveram a mesma decisão. E aqui eu aprendo algo lindo. A amizade destes homens, mesmo em meio em um momento adverso. Perceba comigo, eles eram ainda jovens, mas eles tiveram uma amizade, mesmo em um ambiente adverso. E a importância de nós termos ao nosso lado pessoas que acreditam no mesmo propósito, porque aqueles 3 jovens falaram a mesma língua. Os 3, eles decidiram em seus corações não se dobrarem à estátua de Nabucodonosor, mesmo tendo em vista que seriam lançados em uma fornalha, mesmo tendo em vista que seriam jogados em uma fornalha aquecida 7 vezes mais. A Bíblia diz no livro de Marcos, capítulo de número 2, acerca de um homem esse que é paralítico. E agora a Bíblia diz que tinham com ele alguns amigos que o levaram até a porta
pois eles viram e ficaram sabendo que Jesus estava ali, e sabendo dos seus feitos, aqueles homens, aqueles 4 amigos, eles levaram esse paralítico para que ele pudesse ter a sua cura. Mas chegando na porta, viram que a casa estava cheia, mas eles não desistiram, eles persistiram, foram até o telhado, abriram um buraco e desceram o paralítico aos pés de Jesus. A importância de nós termos pessoas ao nosso lado que acreditam em nosso projeto. A importância de termos ao nosso lado pessoas que têm o mesmo propósito que nós. Se um daqueles jovens eles tivessem propósitos diferentes, creio eu que um poderia influenciar a decisão do outro, mas eles tiveram os 3 em seu coração não se contaminar com os prazeres daquela terra. Jesus, nesta aplicação, ele nos dá esta importante lição: a importância de termos conosco pessoas que propagam a mesma fé, pessoas que têm o mesmo objetivo, pessoas que produzem a mesma linha de pensamento, pessoas que têm o mesmo propósito da fidelidade, mesmo em tempos adversos. Glória a Deus. E aqueles jovens, eles são jogados em meio à fornalha de fogo. E aqui eu entendo uma importante aplicação. Deus não livrou aqueles homens da fornalha de fogo, mas livrou eles de serem mortos, de serem queimados em meio à fornalha. E qual que é a aplicação aqui, irmão Paulo? Deus, ele não te livra da tempestade, mas sim em meio à tempestade. Deus, ele não te livra do problema, mas em meio ao problema. Deus, ele não te livra da doença, mas em meio à doença, ele te dá a cura. Deus, ele não te livra de passar por momentos de adversidades, mas em meio às adversidades, ele diz: eu estou contigo. Bora para a Bíblia? Você está lembrado de Atos, capítulo de número 12? A Bíblia diz que Herodes havia mandado matar Tiago, e agora Herodes manda matar a Pedro, manda prender a Pedro, porque era a época de Páscoa. E o único sangue que poderia correr era o sangue do Cordeiro. Então Herodes manda prender a Pedro e, no seu entendimento, após a festa da Páscoa, ele mataria a Pedro. Mas só que agora a Bíblia diz que a igreja, ela faz contínua oração por Pedro. E Deus manda um anjo e liberta Pedro da prisão. Deus permitiu a Pedro ser preso, mas livrou Pedro da morte. Bora para a Bíblia? Atos, capítulo 16. Paulo e Silas estão pregando e eles chegam agora na cidade de Filipos. E eles encontram uma menina esta
que tinham um espírito de adivinhação. E agora estes dois homens, conduzidos por Deus, eles expulsam esse espírito de adivinhação desta menina. E os seus lucradores, vendo que perdiam a sua fonte de renda, eles mandam que prendam Paulo e Silas. Eles são açoitados e são presos. Mas a Bíblia diz que perto da meia-noite, Paulo e Silas oraram e cantaram hinos ao Senhor. E Deus entrou com o livramento. Deus permitiu eles serem presos, mas em meio à prisão, Deus deu a eles o livramento. Bora para a Bíblia? Atos capítulo de número 28. A Bíblia diz acerca de Paulo. Ele está preso, indo em direção a Roma, pois Deus havia feito uma promessa. Olha, Paulo, importa para mim que você se encontre com alguém de lá. Então, Paulo ele começa a sua travessia e ele chega em uma cidade chamada Ilha de Malta. Lá ele é hospedado pelos bárbaros e Paulo ele toma uma atitude de buscar feixes para manter o fogo daquela chama acesa. E uma víbora, fugindo do calor, lhe acomete as suas mãos. E Paulo começa a sacudir ela no fogo. Mas sacudindo ela por muito tempo, aqueles bárbaros viram que ele não sofrera mal nenhum. Deus não livrou Paulo da mordida da víbora, mas livrou Paulo do efeito do veneno da víbora. A Bíblia diz que os discípulos eles estão em meio a uma travessia e agora se levanta uma grande tempestade, a ponto deles começarem a remar e ficarem com medo, ficarem apreensível, a ponto de acordarem o mestre. Eles acordam e Deus repreende o vento, repreende as ondas e tudo se faz bonança. Deus não livrou Paulo da mordida. Deus não livrou os discípulos da tempestade. Deus não livrou Sadraque, Mesaque e Abednego da fornalha de fogo. Deus não livrou Daniel. Deus não livrou a Pedro da prisão. Deus não livrou Paulo e Silas da prisão. Mas Deus deu a todos eles o livramento em meio a tempos difíceis. A quarta aplicação que eu quero dar ao teu coração através desse vídeo é esta: Deus, ele não vai te livrar de ter problemas, mas em meio aos problemas, ele está contigo. Deus, ele não vai te livrar de passar por alguns desertos, mas em meio aos desertos, ele está contigo. Deus, ele não vai te livrar de passar por momentos difíceis. Ora, a Bíblia já diz que no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, pois Deus venceu o mundo. Vós também vencereis. A quarta aplicação que Deus deixa ao teu coração através dessa passagem é esta: o Deus que livra na tempestade, o Deus que livra em meio aos problemas, Deus que livra
em meio às dificuldades. Deus, ele não te livra mas é na tempestade. Deus, ele não te livra do problema, mas em meio aos problemas que ele te dá o escape. Glória a Deus. E agora a Bíblia diz que aqueles 3 jovens, eles estão em meio à fornalha de fogo. Nabucodonosor os jogam lá. Mas agora a Bíblia vai dizer que quando eles saíram de dentro daquela fornalha, Nabucodonosor ficou maravilhado com aquilo, de tal modo que os recompensaram, dando a eles algo muito bom. Por tamanha a fé daqueles homens. E aqui eu termino esta reflexão deixando esta 5ª aplicação ao teu coração. A fidelidade, ela gera recompensa. A fidelidade daqueles homens gerou a eles uma recompensa. A fidelidade de José, em Gênesis capítulo 37, gerou a ele as recompensas que o Senhor ora havia mostrado a ele através de sonho. A fidelidade de Daniel em meio à cova dos leões gerou a ele recompensa. Quando nós temos o ato de ter a fidelidade no Senhor, dizendo não aos prazeres, dizendo não à carne, dizendo não à Babilônia, dizendo não ao pecado, gera para nós a maior recompensa que o ser humano ele pode ter. E qual é esta recompensa, irmão Paulo? A salvação, um lugar no céu, ter o direito de ser levado juntamente com Cristo, quando ele vir arrebatar a tua igreja. E eu termino esta reflexão deixando isto ao seu coração. A fidelidade, mesmo em tempos difíceis, ela gera a maior recompensa que alguém pode ter, que é a salvação. Ela gera a maior recompensa que cada um de nós, seres humanos, pode ter. É um lugar no céu. É o nosso livro, é o nosso nome escrito no livro da vida. O ato de sermos fiéis gera para nós a recompensa de sermos levados ao céu e morarmos eternamente com o Senhor. Então eu deixo essa meditação ao teu coração através desse vídeo. Seja fiel ao Senhor, mesmo em tempos difíceis, e verás a maior recompensa que um ser humano pode ter na sua vida. A salvação. Ter um lugar com Deus. Seja fiel e Deus te recompensará. Que você fique com essa palavra no nome do Senhor Jesus Cristo. Você que ficou até aqui e assistiu esta reflexão, que Deus te abençoe, que você possa ser edificado através dessa mensagem. E não se esqueça, você que ainda não é inscrito em nosso canal, clique no botãozinho aqui abaixo, inscrever-se,
ative os sinais das notificações, deixe um comentário, compartilhe com um amigo, um parente, um familiar, na certeza que Deus falará poderosamente ao seu coração. Que Deus te abençoe poderosamente. Um abraço do seu amigo em Cristo, Paulo Veiga, e até o próximo vídeo.